Quando olhamos a história, por que é tão raro encontrar políticos e governantes que não se aproveitaram de seu cargo para benefício pessoal, que fizeram o bem para todos em geral e que ao menos não foram corruptos? Bem, a história também nos traz algumas respostas. Na Bíblia, no livro de Juízes, existe uma parábola que se aplica muito aos dias de hoje. Ela conta o que aconteceu quando as árvores resolveram procurar um rei. Parábola é uma forma de explicar algo difícil de forma muito simples, através de um conto. Esta velha parábola das árvores explica algumas das razões principais por que o povo sofre debaixo da maioria dos governantes. Mas antes de contar a parábola, vamos entender o contexto da época, o que estava acontecendo naqueles dias. Gideão havia acabado de morrer. Ele foi um grande líder que libertou a nação de Israel das mãos de vários inimigos. Enquanto ele viveu, houve paz em toda a nação. Este fato sempre se repete: tal o líder, tal a nação. Aconteceu que, depois que Gideão morreu, um de seus filhos, Abimeleque, quis reinar no seu lugar. Quando ainda estava vivo, Gideão afirmou que nenhum de seus filhos reinaria sobre Israel. Ele queria que o povo seguisse a Deus como líder. Mas Abimeleque entendeu que o povo queria um líder que pudessem ver. Tomado de ambição pelo poder, este filho de Gideão, Abimeleque, queria o trono da nação só para ele. Só havia um problema. Gideão tinha muitos outros filhos. Então, vendo em seus irmãos potenciais concorrentes, Abimeleque armou uma cilada para eles e os matou a todos de uma só vez. Só um conseguiu escapar: Jotão, o filho caçula de Gideão. E foi ele, Jotão, que fez um alerta severo ao povo de Israel sobre o que estava prestes a acontecer se eles permitissem que Abimeleque reinasse. Foi aí que Jotão contou para o povo esta parábola. Uma vez, as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu azeite, usado para honrar a Deus e aos homens. Aí as árvores pediram à figueira: venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. Então as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. Mas a videira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens. Daí então todas as árvores foram pedir ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham, confiem em mim e fiquem debaixo da minha sombra. Se não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará todas as árvores do Líbano. Algumas lições desta parábola para os nossos dias e as respostas às nossas perguntas são bem claras. Primeiro, a omissão dos bons permite que os maus subam ao poder. O erro de muitas pessoas de bem, especialmente cristãos, é achar que Deus age sozinho. Daí se omitem de lutar pelo bem. Na verdade, Deus nunca age sozinho. Ele usa pessoas para fazer a sua vontade aqui na terra. Segunda lição: quando não há boa opção de escolha entre os que querem governar, o povo acaba escolhendo a pior opção. É como na parábola: os que têm algo de bom para oferecer costumam se escusar dos cargos de governo, e assim deixam espaço para os espinheiros ocuparem. Quantas vezes numa eleição você já teve de escolher o menos pior? Quem vai espetar menos? Terceira lição: quando os maus governam, todos, bons e maus, gostando ou não, ficam debaixo da sua sombra, ou seja, da sua autoridade. E uma vez no poder, os espinheiros vão criando leis e tomando decisões que ferem a todos, exceto a si mesmos e aos que o apoiam. A parábola das árvores reforça para todos nós uma velha lição. Não é a ação dos maus que destrói o mundo, e sim a falta de atitude dos bons. Como cristão, nunca se omita do processo de eleger os seus governantes.
E eleja quem tem histórico de uma vida alinhada com os princípios de Deus e também da família. Senão, todos nós, especialmente os nossos filhos, irão sofrer amargamente.